Momento de emoção pura do Maracanã, torcida gaúcha. Pelé vai correr, Havia tranquilamente atirou. Gol! Pelé, torcida gaúcha, explode o Maracanã, uma multidão invade o gramado, a partida está paralisada, homem nota do tempo, 35 minutos, torcida gaúcha, é a segunda etapa de Vasco da Gama e Santos, é o segundo gol do Santos. Pelé carregado por uma multidão, emoção no Maracanã. Lá está Pelé com a bola 1000, com a bola do 1000º gol. Ele é erguido, ele vem sendo trazido aqui para o lado do gramado. Lazier, Nilton Jung. E o Maracanã em coro grita Pelé, Pelé. Está cumprida a façanha inédita. Os 1000 golos do rei do futebol do mundo, Pelé, cobrou no canto, o Andrada chegou a tocar na bola, numa ponte sensacional, quase que defendia, mas a bola entrou no cantinho, os jogadores do Santos Futebol Clube. Desde que Edson Arantes do Nascimento virou Pelé, a história do futebol mudou. E não só do futebol, mas do esporte. A maior figura esportiva da história morreu hoje, aos 82 anos, após uma luta incansável contra o câncer. O Rei Pelé colecionou títulos, memórias e um legado para ninguém colocar defeito. Nos 4 cantos do mundo foi e é Pelé. O Rio Grande do Sul foi um desses lugares que teve o privilégio de receber o futebol de Pelé diversas vezes. Em uma delas, na década de 70, o colunista Hiltor Momba que assistia da arquibancada. No Direto ao Ponto de hoje, Hiltor conta como foi ver Pelé jogar de pertinho e a importância do jogador para o esporte. Eu sou Camila Souza, a condução da entrevista é de Brenda Fernandes. Fique conosco! Olá, Hilton, obrigada pela disponibilidade de a gente poder falar, então, sobre esse ídolo que é o Pelé e compartilhar um pouco da tua experiência. Teve um privilégio aí de ver ele jogar, né? Vamos lá. Bom, eu vou me permitir começar de uma outra forma. Eu acho que os dicionários no mundo inteiro, eles têm que mudar o significado da palavra futebol. Teria que ser Pelé igual futebol. Pelé é sinônimo de futebol. Nós vivemos na década de 50, com a derrota no Maracanã para o Uruguai, final da Copa do Mundo, Maracanã com 200 mil pessoas, nós começamos a viver aqui o que Nelson Rodrigues chamou de complexo do vira-lata. Não é? Vira-lata é esse cachorro que todo mundo chuta, não é? E nós éramos chutados. Isso não vale apenas para o futebol, vale para tudo. Aí passa 54 e chega a 58, Suécia. Aí tem um menino de 16 anos que é convocado e na Suécia ele tinha 17 anos. E aí com Pelé, com a majestade já Pelé, o Brasil acaba com esse complexo de vira-lata conquistando a sua primeira Copa do Mundo. Porque aí nós, um negro, nós batemos loiros e de todas as outras cores e nós ali unimos o Brasil. O Brasil que nós temos hoje, que nós vemos hoje, foi unido ali. Bom, Pelé é campeão e vem em 62 no Chile. Pelé disputa a primeira partida, é machucado, mas no final entra Amarildo e o Brasil ganha a sua segunda Copa. Em 66, na Inglaterra, o Brasil não foi tricampeão, Pelé saiu machucado no jogo contra Portugal, e o Brasil é eliminado na primeira fase, e vem 70, e o Pelé disse que não ia mais jogar futebol. Aí o João Saldanha convoca o Pelé,
O João Saldanha era muito vaidoso e disse que o Pelé estava ficando cego, não enxergava mais. João Saldanha é gaúcho. E o Pelé se ofendeu com isso, se ofendeu. E aí é um episódio que os militares mandam o João Saldanha convocar um jogador, mas não é exatamente por isso que ele é afastado como treinador e entra o Zagallo. É por essa implicância com o Pelé. E chega o Zagallo, que havia sido companheiro do Pelé na seleção, e recupera o Pelé. E o Pelé diz: Zagallo, porque eu preciso ter confiança. Eu sou Pelé. E o Pelé vai para a Copa de 70. Ele mesmo já sabia de sua grandiosidade ali. Nos primeiros jogos, ele confessa que nos primeiros jogos ele não sentia muito confiante. Pelé é de uma modéstia extraordinária. E depois eu relato um fato sobre isso. E ali o Pelé conquista o seu tricampeonato. O primeiro jogador do mundo a participar e ganhar 3 Copas. Participar não, ganhar 3 Copas. E ele retorna soberano e definitivamente como o melhor jogador de futebol da história do mundo. E nós sabíamos já naquela época que jamais haveria ninguém igual ao Pelé. E as imagens da época, elas dão conta de um Pelé extremamente celebrado, humilde, cumprimentando todas as pessoas, em contraste absoluto e terrível com esta boçalidade atual de jogadores que saem dos ônibus com aqueles fones fazendo de conta que não existe a torcida. São pedras falsas, falsos craques, que comparados a Pelé são rigorosamente nada. Não é? Pois Pelé, depois de abrir a porta para o Brasil, depois de acabar com o complexo de vira-latas, Pelé vai para os Estados Unidos fundar o futebol praticamente, porque o futebol nos Estados Unidos é antes de Pelé e depois de Pelé. Eu cobri 5 Copas e participei de uma outra no sorteio, são 6 Copas. Quando me identificavam a credencial Brasil, a primeira pergunta é: Pelé? Conhece Pelé? Conhece Pelé? Não. Eu não tive o privilégio, a honra de conhecer Sua Majestade o Pelé. Não tive essa honra. Mas tive a honra de ver Pelé jogar uma vez na década de 70, no Rio Grande do Sul, no Beira-Rio, com mais de 100 mil pessoas. Eu tenho uma tese de que toda a tese um dia se confirma. E se alguém dissesse que Pelé não era isto, naquela noite, essa tese confirmou, que Pelé não jogou muita coisa. Então, eu tive o desprazer de ver Edson Arantes do Nascimento, mas não o Pelé. O Pelé que nós conhecemos. O Pelé está sendo reverenciado no mundo inteiro, mas o que se disse dele até hoje será pouco sobre o que se irá falar no futuro. O Pelé é tão extraordinário que permitirá que se contem lendas e mentiras, porque tudo caberá nesse jogador. Tudo. Pelé tinha 1,73 m. O que a gente vê hoje é um Cristiano Ronaldo, que é alto, saltando imensamente, pois o Pelé saltava como o Cristiano Ronaldo. O gol da final do Brasil contra a Inglaterra em 1970, Tostão cruza, Pelé sobe, ele sobe meio corpo a mais do que o zagueiro, que era 10 centímetros maior do que ele. E aí ele faz um gol. Este é Pelé. Os gols mais geniais que são feitos hoje, Pelé já fez há muito tempo. Há documentários, e eu recomendo fortemente para que se assista aos documentários. Um é Isto é Pelé, que traz a carreira dele toda, inclusive uma guerra sendo interrompida pela presença dele. E no Netflix nós temos agora um documentário que é apenas Pelé. O documentário, o primeiro minuto do documentário, você assiste, chora e pode parar. Pode parar. O Pelé entra com um andador e com uma caixa de sapato
uma caixa de engraxate, que ele havia sido engraxate. E no andador ele toca tamborim na caixa de engraxate. Ele chora várias vezes sobre o depoimento e quem assiste chora junto. Mas essa é uma cena de que momento da vida dele? Porque ele estava em andador. Agora, tem um entrevistador que não aparece, é uma voz, e o Pelé entra de andador, agora o Pelé, o ano passado, o ano retrasado, e com a caixa de sapato, e toca tamborim na caixa de sapato, e lembra da infância dele, ajudando os pais dele, que ele era engraxate. Que exemplo mais digno! Alguém com a infância dele, ser Pelé e manter-se Edson Arantes do Nascimento. Esse cidadão simples, querido e adorado, não pelo Brasil, reverenciado no mundo inteiro, eternizado. Que legal o teu relato, Hilton. E, bom, tu não conheceu ele presencialmente, assim, não, mas tu foi, quando tu foi lá no estádio, tu sabia que ele ia jogar? Isso sabia te motivou que ele ia jogar, sabia que ele ia jogar, sabia. Eu conhecia, a imensa maioria dos jogadores, eu conhecia, eu cumprimentei, eu não tive essa oportunidade. Mas há um relato de eu não estou lembrado quem é o jornalista, eu sei que ele, eu não sei se ele trabalhou na Calda Júnior aqui. Eu sei que o Pelé foi contratado pelo Cosmos, e este jornalista que é gaúcho, ele foi fazer uma matéria, ele foi escalado para fazer uma matéria do Pelé no Cosmos, e ele chegou no Cosmos e perguntou para o segurança onde é que era o vestiário, e chegou no vestiário, entrou, o Pelé estava sozinho. Sozinho no vestiário, não é? Aí ele disse que tremeu. Esses dias o Tite confessou que a única vez que ele tremeu na vida foi quando disseram para ele, Tite, lá está o Pelé, vai dar um abraço nele. Diz que o Tite também tremeu. Ele tremeu, mas o Pelé, do jeito que é o Pelé, fosse um outro jogador agora, essa boçalidade, não, fala com o meu segurança, ou fala com o meu empresário, ou fala com o meu assessor de imprensa. Não, o Pelé sentou, concedeu uma entrevista para ele fez uma matéria maravilhosa, se encantou Pelé e saiu fã do Pelé. Eu acho que é muito por isso que o Pelé ele tem tantos fãs. E nós somos todos um pouco filhos do Pelé. E eu vou dizer por quê. Nós não lemos ou ouvimos uma lamúria do Pelé neste seu padecimento. Eu me lembro do meu pai e da minha mãe falecidos. No momento de dor, eles ensinaram que é assim que se parte. Muito obrigada, Hilton, por teu depoimento. É muito emocionante, né? Pelé é Pelé, só existiu um e só existirá um. Obrigada. Nada. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. A apresentação foi de Camila Souza, com participação de Hilton Mombach e Brenda Fernandes. A edição é assinada por Aleph Alencar. A sonora do gol de número 1000 do Pelé, que você ouviu na abertura desse episódio, é da Rádio Guaíba.